Líquido não newtoniano. Por que é tão estranho? Por que é tão divertido? Como funciona? Isso tudo você descobrirá hoje com o grupo da Feira de Ciências Rodin, nono ano 2018. Agora, sobre o fluido não newtoniano, ou Oblak, como já foi chamado, possui esse nome por ser exatamente o oposto do que o grande cientista Isaac Newton definiu como líquido ideal no século XVII, que tinha como únicos fatores de alteração de viscosidade a pressão e a temperatura. Porém, o Oblak é um líquido totalmente imperfeito para essas definições, já que se torna mais viscoso com a tensão aplicada sobre ele, de forma proporcional, sendo assim o líquido viscoelástico como o pseudoplástico e os dilatantes. A resposta que todos queriam: o porquê do comportamento tão peculiar do líquido não newtoniano. Isso ocorre devido à grande quantidade de partículas, ou seja, de átomos, na composição desse fluido, o que faz com que, quando tenham tensão aplicada, se reorganizem como um sólido, mas quando relaxados se reorganizem como um líquido comum. E agora, como fazer o líquido não newtoniano e se divertir com ele da melhor forma possível? A receita é bem simples, você só vai necessitar de 2 ingredientes, amido de milho e água. Estima-se que para cada uma xícara de amido de milho você vai necessitar de 1/3 de xícara de água, mas vá acrescentando aos poucos a água e misturando com o amido de milho. Caso queira, o corante também deve ser adicionado junto com os ingredientes logo no início. Caso contrário, colocar depois será difícil, já que a tensão fará se comportar como sólido. Adicione o quanto você quiser para que fique na consistência desejada. Agora, falando sobre diversão, temos alguns desafios propostos para vocês, envolvendo alguns recipientes e o próprio fluido em questão. O primeiro deles é retirar todo o líquido do recipiente e colocar em outro com um tempo pré-determinado. O segundo é manter nas mãos o líquido como sólido, ficar mexendo entre os dedos por um tempo determinado, impedindo que tenha contato com o recipiente abaixo dele. O terceiro é conseguir aprofundar algo no fluido em batidas fortes, o que é praticamente impossível, e tem tempo determinado ou número de tentativas determinadas. O quarto é retirar um fragmento do líquido e colocar em outro recipiente rapidamente, durante período de tempo pré-determinado também. Por fim, alguns vídeos para você entender o funcionamento do líquido não newtoniano em ações simples.